it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida nessa hora. Estamos de volta com o programa Livres na Verdade e hoje nós vamos falar sobre um fator que é a maior armadilha que pode interromper a nossa vida com Deus e, consequentemente, uma vida abundante. Nós vamos falar hoje sobre a falta de perdão. Existe uma parábola que Jesus conta lá no Evangelho de Mateus, que é muito tremendo e faz um paralelo magnífico, onde nós podemos ter a noção do que é a falta de perdão. Então vamos ler essa passagem que está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, e diz o seguinte: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. 10.000 talentos, para você ter uma ideia, é uma quantia exorbitante. É equivalente a 375 toneladas de ouro. E que, se nós formos transformar em reais hoje, dá mais ou menos 33 bilhões de reais. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que aquela dívida era uma dívida impagável. E quando Jesus contou essa parábola, conta ali na parábola que aquele senhor, ele mandou que aquele servo fosse vendido, ele, a sua família e tudo quanto ele possuía, para que a dívida fosse paga. E na mesma hora, aquele servo implorou e ele foi perdoado. Quando o mal é feito, uma dívida é contraída. E o perdão é a quitação total dessa dívida. Você já ouviu falar, porventura, quando alguém diz assim: olha, aquela pessoa vai me pagar. Quando alguém faz um mal para uma determinada pessoa que fica com falta de perdão, angústia no coração e tem um senso, muitas vezes, de vingança, ela diz: olha, fulano vai me pagar. Quer dizer, quando o mal é feito, uma dívida é contraída. Mas quando existe um perdão, essa dívida é totalmente quitada. Então aquele servo, ele teve a sua dívida totalmente quitada. Mas, entretanto, a parábola continua dizendo o seguinte: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deve. Um denário é um valor infinitamente menor do que aquela dívida de 10.000 talentos. Um denário é referente a um dia de trabalho. Hoje, se nós formos transformar em reais, dá mais ou menos, se fosse pelo salário mínimo, uns 2.000 reais. Mas se nós formos acrescentar um pouco por um trabalho extra diário, vamos dizer que vai para 5 ou 6.000 reais. Quer dizer, é uma dívida totalmente, infinitamente menor do que aquela dívida que tinha sido perdoada para o servo. Mas ele foi perdoado de mais de 33 bilhões de reais, se fosse hoje. E, na verdade, quando o seu conservo, que lhe devia 5, 6 mil reais, veio pedir para ele clemência, ele não perdoou. E a Bíblia continua dizendo assim: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, e lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Quando nós vemos hoje as questões que nós temos uns com os outros, elas são infinitamente menores ou são como se fosse nada diante das ofensas que nós cometemos contra Deus. Quando nós olhamos essa parábola, aquele rei, Jesus faz uma alegoria. É como se aquele rei fosse o Pai Celestial e aquele servo fôssemos nós que fomos perdoados de tudo aquilo que fizemos contra Deus. Veio Jesus, o Filho de Deus, e pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. E por causa daquela morte de Jesus na cruz do Calvário, nós
nós fomos livres de uma dívida que era impagável, totalmente impagável. Nós fomos livres das trevas, do inferno, e Jesus levou naquela cruz tudo aquilo, ele quitou a nossa dívida. E muitas vezes, quando nós temos uma questão um com o outro, que são questões tão pequenas, muitas vezes, questões pessoais, egoístas, nós não perdoamos. Fomos perdoados em Cristo Jesus de uma dívida tão grande e passamos a nossa vida guardando mágoa, rancor e falta de perdão com tantas pessoas. Eu quero ser assim bem audaciosa, né? Bem ousada de dizer que uma pessoa que não perdoa é porque ela não tem consciência, não conhece, não sabe a dimensão do que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas continua a parábola dizendo assim: vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? É interessante que todas as parábolas de Jesus, quando nós vemos, quando Jesus conta as suas parábolas, os seus ouvintes lhe pedem explicação. Essa parábola é a única parábola que Jesus, espontaneamente, ele vai e explica sem ter sido questionado de nada. Eu acho que essa questão é pelo seguinte: Jesus queria ter a certeza de que todos entendessem de uma questão tão relevante, tão importante, que é o perdão que nós devemos liberar uns para os outros, para que nós tenhamos uma vida abundante e não estejamos cortando o nosso relacionamento com Deus. Por quê? A parábola continua dizendo o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não perdoardes do íntimo. Então aqui eu quero trazer 2 pontos. Depois que aquele servo tinha sido perdoado e estava totalmente livre de qualquer dívida, ele não perdoou. Uma pessoa que não perdoa, tendo a possibilidade de todos os seus pecados serem perdoados, já foram perdoados em Jesus lá na cruz do Calvário, quando nós reconhecemos isso e pedimos perdão, na mesma hora o Senhor nos perdoa e Ele nos olha, Ele diz: olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Quer dizer, somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho e do amor de Deus. Somos livres do inferno. Mas quando nós não perdoamos, primeiro ponto, o servo que não perdoou, ele foi levado a ser torturado. O que é ser torturado? Torturar uma pessoa é infligir a ela uma intensa dor na mente e no corpo. Os demônios, eles são liberados por Deus, pelo próprio Deus, quando nós não perdoamos. Esses verdugos, como diz a parábola, eles vêm como torturadores, torturando as pessoas na mente e no seu corpo, até no seu corpo. E hoje nós podemos ver que tem tantas pessoas tão atormentadas porque os seus corações estão amargurados pela falta de perdão. Tantas pessoas que têm doença no seu corpo por causa da falta de perdão. Então nós vemos que as pessoas que não perdoam, elas passam a ser torturadas. É uma consequência da falta de perdão. Demônios são liberados, o reino das trevas é liberado para vir e começar a fazer pressão sobre aquela pessoa, trazer a ela uma agonia tão grande na sua mente e no seu corpo. E o segundo ponto que traz essa parábola é que agora aquele servo, ele seria obrigado a pagar uma dívida totalmente impossível de ser paga. Fazendo um paralelo, o que Jesus fez na cruz do Calvário por você, meu amado, minha amada, e por mim, é uma dívida impagável. Nós não conseguiríamos, humanamente falando, com essa nossa estrutura, pagar essa dívida, e agora ele teria que pagar. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que Jesus, naquela parábola, ele diz o seguinte: mas se não perdoardes, você também não vai ser perdoado.
E lá em Marcos, capítulo 11, versículo 26, diz assim: se não perdoares, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, nosso perdão diante de Deus é condicionado ao perdão que nós liberamos aos outros. Nós fomos perdoados e Deus nos ama incondicionalmente. Se nós recebemos o perdão, nós também temos que liberar o perdão para as pessoas. Talvez nesse momento, eu não sei a tua vida, mas talvez você esteja guardando mágoa de tantas pessoas que te fizeram mal. Eu não vou entrar na questão se essas pessoas merecem ou não merecem castigo, mas não diz respeito a mim e nem a você trazer a consequência pelo pecado delas. A nossa obrigação diante do Senhor é estar perdoando. E nós temos agora, muitas vezes, tem pessoas que estão magoadas com Deus, magoadas consigo mesmo ou magoadas com outras pessoas. Muitas vezes o perdão na nossa vida tem que ser liberado de uma forma tríplice: a Deus, a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos e coloque o teu coração para estar perdoando todos aqueles que te fizeram mal. E você mesmo é que vai receber essa libertação e essa quitação dessa dívida que está sobre a tua vida. Feche os teus olhos e nós vamos estar orando. Senhor, primeiro eu quero te agradecer pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus, de tudo aquilo que nós pecamos contra o Senhor, quando nós reconhecemos e humildemente, arrependidos, nós pedimos perdão. Mas ao mesmo tempo agora, eu quero pedir que cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que ouviu esta palavra, que está vendo esse programa, também tenha o seu coração quebrantado e possa liberar o perdão para todos aqueles que fizeram mal. Eu entrego todos em tuas mãos e que essas pessoas sejam livres de toda a mágoa, de toda angústia e falta de perdão, em nome de Jesus. Amém. Se você perdoou, você é uma pessoa livre agora e você vai ver o efeito na tua própria vida. A paz que excede todo entendimento vai invadir o teu ser. Obrigada pela atenção que tu nos tem dado e nós esperamos você aqui na igreja. Culto aos domingos, às 19 horas, nas quartas-feiras, às 16 horas, nas quintas-feiras, às 20 horas e no sábado, culto de jovens, às 20 horas. Estamos aguardando você aqui. Que Deus abençoe você e a tua família e até a próxima semana, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe